Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Frete rodoviário, caminhoneiros autônomos se reúnem com o ministro da Infraestrutura e acreditam numa solução de consenso que preveja um piso mínimo para a categoria. Irã adverte Brasil sobre navios parados em Paranaguá após a Petrobras negar o fornecimento de combustível e ameaça que pode comprar produtos agropecuários de outros países da América do Sul. FUNAI, delegado da Polícia Federal Marcelo Augusto Xavier da Silva, toma posse como presidente da Fundação Nacional do Índio. Novo relatório da ONU sobre áreas protegidas do planeta revela que o Brasil é o país que mais protege ambientalmente o seu território no mundo. Agronegócio como guardião do meio ambiente, propriedade rural em Água Fria de Goiás é referência em sustentabilidade econômica, social e ambiental. E ainda o governo federal anuncia novas regras para o saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. Após a suspensão da nova tabela do frete para conter a insatisfação por parte de caminhoneiros, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, está fazendo uma rodada de negociações com caminhoneiros, embarcadores e empresas de transportes de cargas, numa tentativa de buscar um consenso sobre a tabela do preço mínimo do frete rodoviário. A nossa equipe de reportagem acompanhou a movimentação em Brasília nesta quarta-feira. Vamos ver na reportagem. Na última segunda-feira, atendendo a um pedido dos caminhoneiros, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, suspendeu a nova tabela do frete rodoviário, que havia entrado em vigor 2 dias antes. Elaborada pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Universidade de São Paulo, a tabela não previu a remuneração da categoria. Desde terça-feira, o ministro tem feito reuniões em busca de uma solução de consenso com embarcadores, empresas transportadoras de cargas e caminhoneiros. As reuniões são fechadas para a imprensa, que fica aguardando qualquer informação do lado de fora mesmo, ali próximo à portaria. Além disso, a Força Nacional de Segurança montou 3 tendas de apoio para os caminhoneiros. 150 foram convidados para participar da reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A gente está bem esperançoso com o governo, enfim, o piso mínimo ele saiu um pouco abaixo daquilo que nós esperávamos. Ele representa aí a sobrevivência do caminhoneiro autônomo. Nós entendemos que o país está numa situação complicada, mas a gente espera bons resultados. Mais cedo, o ministro se reuniu por 2 horas com os transportadores de cargas. Nós vivemos um momento que esta questão é uma questão sob júdice, não é? Então, é uma questão que nós temos que esperar uma insegurança jurídica muito grande por parte do setor empresarial de transporte com relação à não decisão disso. E o ministro está num caminho extremamente positivo de, enquanto não houver essa decisão judicial, que se busque aqui um entendimento pacífico para isso. E cada etapa dessa conversação, nós temos certeza que isso vai avançar positivamente. O setor é complexo, o piso é complexo, nós sempre falamos disso, e tem que haver, sim, muita disposição para conversar, para que se possa achar a melhor solução para esse momento que o transporte de carga está vivendo. Com a suspensão da nova tabela, fica valendo a que teve os valores reajustados em abril. E a tensão entre o Brasil e o Irã vem aumentando. O país persa ameaçou negociar com outros mercados caso o governo brasileiro não reabasteça os navios que estão parados no porto de Paranaguá. O embaixador do Irã afirmou às autoridades brasileiras que o país pode facilmente encontrar novos fornecedores de milho, soja e carne se o Brasil recusar o reabastecimento dos navios que estão no porto de Paranaguá, no Paraná. Isso é preocupante, porque o Irã é o maior importador de milho brasileiro e é hoje um parceiro comercial importante para o Brasil, com quem o Brasil tem um superávit na balança comercial muito grande. O conflito começou após a aproximação do governo brasileiro com os Estados Unidos, que recentemente declarou guerra comercial ao Irã. O impasse entre os países começou em novembro do ano passado, depois do presidente Donald Trump abandonar o acordo nuclear com aquele país.
O governo americano proibiu empresas e países aliados de fazerem negócios com entidades que estão sob sanções, como as empresas responsáveis pelas embarcações iranianas atracadas. Para não deixar os navios à deriva, o Irã estuda o envio de combustível, embora essa opção levaria mais tempo e custaria caro. O embaixador iraniano está negociando uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. Em um comunicado, a pasta disse que está trabalhando com o tribunal que vai decidir sobre os navios. Antes da aproximação norte-americana, o Brasil tinha uma relação amistosa com o Irã, um grande importador de milho, carne e açúcar, que gera uma receita de 2 bilhões de dólares por ano. Nas regras da OFAC, nas regras do embargo econômico imposto ao Irã, existe uma previsão de exclusão daquelas operações de venda de alimentos, venda de medicamentos, gêneros de primeira necessidade. Essas operações elas estão excluídas do embargo. Agora, assim como essas operações estão excluídas, então o transporte também deveria estar, porque o transporte é um elemento necessário, natural dessa operação. Este é o assunto do AgriTendências de hoje com Silmar César Miller. Olá, Silmar. O Brasil está comprando uma briga desnecessária com o Irã? É o que parece, né? Conforme pontuado aqui pelo próprio advogado especializado nessa área, juridicamente o Brasil não se obrigaria a acompanhar as sanções aqui, que envolvem também outros países do Ocidente, nessa briga aqui do governo americano com o Irã, porque envolve alimento. Milho é um alimento, direto ou indiretamente, ou seja, para alimentação animal. Isso não está enquadrado, não está ancorado nessas sanções aqui, assim como remédios. Portanto, tudo leva a crer que essa postura do governo brasileiro não permitir que a Petrobras abasteça esses navios que estão ancorados aí, parados há mais de um mês, não sejam abastecidos para poder seguir viagem, tem a ver mais com o alinhamento praticamente automático em termos diplomáticos do governo Bolsonaro com o governo de Donald Trump. Então essa é a questão, ou seja, tem a ver mais com uma postura de alinhamento político entre os dois países, que já tem sido manifestada em outras ocasiões também, do que com uma neutralidade que se exige numa situação dessa, de um país que sempre foi neutro nas relações internacionais e pode agora estar ameaçado de perder um mercado importantíssimo como é esse do Irã, grande comprador de produtos, sobretudo do agronegócio brasileiro. São mais de 2 bilhões e 300 agora em 2018 e altamente superavitário. O Brasil importa, o Irã vende muito pouca coisa para o Brasil, não chega nem a 40 milhões de dólares. Contra 2 bilhões e 300 que o Brasil exporta para lá. Portanto, não se pode perder um mercado desse por um alinhamento automático de cunho aqui praticamente geopolítico, digamos assim, com o governo de Donald Trump, ou ideológico. Portanto, seria oportuno até num momento desse, uma conversa também com a Frente Parlamentar da Agropecuária, lembrando que o governo foi eleito com amplo e majoritário apoio dos produtores rurais de todo o país. E que nesse momento não pode se dar o luxo de perder um mercado tão importante como esse do Irã para um alinhamento ideológico automático com o governo de Donald Trump. Então é uma situação que precisa ser resolvida de forma favorável ao Brasil, que não pode perder um mercado desse tamanho, de mais de 2 bilhões de dólares. Tem razão. Obrigada, Silmar. E o governo federal anunciou nesta quarta-feira as regras para o saque anual das contas inativas e ativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os detalhes do programa Saque Certo foram apresentados em cerimônia no Palácio do Planalto. De acordo com o governo, os saques do FGTS começarão em setembro e a previsão é injetar 42 bilhões de reais na economia até 2020. O saque será de até R$ 500 por conta. Quem tiver conta na Caixa, o banco depositará automaticamente o valor. Quem não tiver, deverá seguir o cronograma a ser divulgado pela Caixa. Com esta medida, 96 milhões de trabalhadores deverão ser beneficiados, número 4 vezes maior do que o registrado há 2 anos, quando o governo liberou o saque de contas inativas. Segundo o Ministério da Economia, cerca de 80% das contas existentes no FGTS possuem saldo de até R$ 500. Além deste saque, o governo também anunciou uma nova modalidade de saques a partir de 2020, no aniversário de cada trabalhador. Para quem decidir migrar para o saque
destaque aniversário, uma quantia será depositada anualmente descontando da conta do FGTS do trabalhador. Para a área econômica, a medida vai garantir mais autonomia ao trabalhador, que poderá contar com uma renda extra. Além da divulgação das regras, foi confirmado pelo governo que não haverá alteração na multa de 40% em caso de demissão sem justa causa. E a seguir, o novo relatório da ONU sobre áreas protegidas do planeta revela que o Brasil é o país que mais protege ambientalmente o seu território no mundo. E ainda, FUNAI, delegado da Polícia Federal Marcelo Augusto Xavier da Silva, toma posse como presidente da Fundação Nacional do Índio. Em instantes, os detalhes no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em leve queda de 0,1% a R$ 3,77. Ibovespa alta de 0,4% aos 104.119 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago subiu 0,5% a $8,96 o bushel. Um relatório da ONU, a Organização das Nações Unidas, sobre áreas protegidas do planeta, revela que o Brasil é o país que mais protege ambientalmente o seu território no mundo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre este assunto para o Band News TV. E para ele, o Brasil é exemplo para o mundo. O Brasil é exemplo de preservação, o Brasil manteve muito da sua cobertura vegetal original. Além disso, vem recuperando matas ciliares, áreas de preservação permanente, a reserva legal essa prevista no Código Florestal, que é uma norma bastante restritiva, que não existe nada parecido em nenhuma outra legislação do mundo. Então, o Brasil tem muita coisa para mostrar em termos de preservação e conservação da sua floresta nativa ou aquela que foi regenerada. A preocupação em preservar não é só de líder estrangeiro, é nossa também, do governo, da sociedade civil, dos produtores, de toda a sociedade. O que é importante é nós entendermos que o Brasil é um país muito grande. Então, tem áreas para agricultura que já foram abertas, tem pastos que estão sendo convertidos em agricultura. Há uma série de informações territoriais sobre a área aberta no Brasil, a área que foi dedicada à agricultura e à pecuária, que precisam ser levadas em consideração quando se trata desse tema. Não é um tema simples de ser analisado e tem muita gente que desconhece dando palpite sobre isso, não só no exterior, mas aqui no Brasil também. E o delegado da Polícia Federal, Marcelo Augusto Xavier da Silva, tomou posse nesta quarta-feira como o novo presidente da FUNAI. Marcelo foi ouvidor da Fundação Nacional do Índio entre 2017 e 2018. Ele é técnico em agropecuária, bacharel em Direito e pós-graduado em Ciências Criminais. A FUNAI voltou à pasta do Ministério da Justiça de Sérgio Moro, por decisão do Congresso. O órgão continua responsável por processos de demarcação de terras indígenas por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a seguir, a previsão do tempo para todo o país e ainda agronegócio como guardião do meio ambiente. Propriedade rural em Água Fria de Goiás é referência em sustentabilidade econômica, social e ambiental. Daqui a pouco no Jornal Terra Viva. A cotação do milho em Chicago fechou em queda de 0,2% a $4,30. Na Bolsa de Valores AB3, leve alta de 0,2%. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta de 0,7% no Triângulo Mineiro. E abrimos o bloco com a previsão do tempo. Os próximos dias ainda serão de tempo seco nas regiões produtoras do interior do Nordeste. Vamos acompanhar os detalhes com a Somar Meteorologia. A chuva tem persistido em áreas mais costeiras do Nordeste por conta da atuação dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. No entanto, apesar de toda essa persistência da chuva no litoral, é a estiagem que tem tomado conta de áreas produtoras no interior nordestino. Em áreas do interior da Bahia, não chove há pelo menos 100 dias, ou seja, são 100 dias sem nenhuma gota de chuva, principalmente em áreas do oeste baiano. No decorrer da quinta-feira, o tempo firme ainda predomina em todas essas áreas claras do mapa por conta da massa de ar seco que ainda inibe a formação das instabilidades. E a chuva persiste principalmente em áreas mais costeiras por conta da umidade que vem do oceano. Durante a quinta-feira, tem previsão de chuva também em áreas da região norte do Brasil devido às instabilidades tropicais
subtropicais. E na região sul é a atuação da frente fria que ainda mantém o tempo bastante instável. Principalmente no Rio Grande do Sul, céu nublado, chuva a qualquer momento do dia e os acumulados ainda devem ser expressivos. Já nessas áreas claras do mapa, entre o sudeste, centro-oeste e até mesmo no sul do Brasil, a expectativa é de uma quinta-feira de sol entre poucas nuvens por conta da mesma massa de ar seco que inibe a formação das instabilidades no interior da Bahia. Pela manhã, 16 graus em Campo Grande, 13 graus em Belo Horizonte. No período da tarde, calor intenso entre o Nordeste e a região Norte e também no Centro-Oeste, mas na região Sul, temperaturas amenas. A máxima não passa dos 19 graus em Porto Alegre no período da tarde. Para os próximos dias, ainda tem previsão de chuva em áreas da região Sul do Brasil. Aliás, a chuva até avança até áreas aqui do Paraná, mas os maiores acumulados ficam concentrados na metade sul gaúcha, com volumes que podem passar até dos 60 milímetros. Vamos conhecer agora uma propriedade de cultivo de grãos que é modelo no país em sustentabilidade econômica, social e ambiental. Ela fica em Água Fria de Goiás. O produtor rural foi selecionado entre outros 13 candidatos e recebe assessoria técnica de uma empresa internacional especializada em sementes e defensivos. Os ganhos em produtividade e melhoria nos controles da gestão impressionam. Fazenda Nossa Senhora Aparecida em Água Fria de Goiás. Aqui mais parece a fazenda do futuro. Por questão de segurança, recebemos essas caneleiras para nos proteger de eventuais ataques de cobra. Nossa primeira visita foi à área de preservação permanente. Ela foi cercada para garantir a conservação de uma nascente. Daqui visitamos o plantio de soja. Além da semente de qualidade, a lavoura é vistoriada por um patrulheiro que verifica em dias alternados a população de percevejos. Assim, ações podem ser tomadas de forma rápida para o controle das pragas. O produtor Oli Fiorese é o único no país a fazer parte do Forward Farming, programa em inglês que significa Fazenda para Frente, iniciativa de uma empresa multinacional de sementes e defensivos que presta assessoria técnica para garantir a sustentabilidade da produção. Acrescentou muita coisa para nós, desde relacionamento com funcionários, esse trabalho de treinamento com esse pessoal, nossos parceiros, o incremento de nossa produtividade. No mundo, 30 propriedades rurais participam desse projeto, que é válido por 3 anos, mas pode ser renovado a cada 3. A gente tem um checklist global. Todas as fazendas passam pelo mesmo processo de avaliação, né? Então a gente trabalha nesse checklist na escolha da fazenda. Então o seu Oli foi um selecionado no meio de vários que tinham que clicava, né? Que tinha maior atributos dentro desse checklist. Mas eu acho que o principal diferencial do seu Oli é a própria família dele, né? É como ele pensa, como ele está aberto para essa transferência de tecnologia do projeto, como ele já tem práticas, ele já utilizava práticas sustentáveis sem dar nome a essas práticas, sem saber direito. Então a transferência e essa possibilidade foi um processo de escolha. Os filhos do seu Oli, que também acompanham a rotina da fazenda, viram as mudanças acontecer. Mudou muitos processos que antes a gente fazia de alguma forma certas atividades, né? E hoje a gente está mais organizado quanto a processos tanto de logística, a gente tem um controle maior, chega tanto para sair ou entrar para o produto, né? A gente tem um controle maior informatizado, né? Os funcionários são mais capacitados, teve treinamento, então toda essa parte de controle de estoque também a gente ficou mais afinado, né? Por causa da informatização, então todo esse controle precisa ser maior e instantâneo. A conscientização de toda a equipe de trabalho que tem que produzir cada vez mais, só que de uma forma mais sustentável, agredindo cada vez menos. Então a gente procura fazer uma utilização mais responsável dos químicos na fazenda, aplicações mais assertivas e mais localizadas. Na segunda safra, a gente sempre faz uma cobertura na nossa área, nunca fica solo descoberto, o que protege o solo e também proporciona uma alta produtividade depois.
Nas áreas onde tem declive, a gente faz bacia de contenção para evitar a erosão e assoreamento das nascentes. Enfim, uma série de fatores que está mais na conscientização da forma de trabalhar para buscar uma produção maior com maior sustentabilidade. E com as boas práticas, a produtividade de soja, carro-chefe dos cultivos, teve um incremento de 10%. Saltou de 4.300 quilos por hectare para 4.900. E a propriedade tem até certificação internacional de soja sustentável. E o maior exemplo de que o meio ambiente está em equilíbrio é que a poucos metros da lavoura de soja encontramos colmeias com 4 espécies diferentes de abelhas típicas aqui do Cerrado. A lavoura de soja que tem as aplicações de defensivos quase que semanalmente, é possível ter a lavoura aqui a poucos metros e do lado a gente consegue ver abelhas habitando normalmente sem interferência dos produtos. Isso prova que é possível, né, ter essa conciliação. Satisfeitos com os resultados, a sucessão familiar aqui está garantida. Sim, é muito bom e é muito gratificante, assim, a gente trabalhar em algo que meu pai construiu, meu avô trabalhou, então, e dar continuidade, se a gente crescer junto, para nós para mim, assim, eu acho muito, muito gratificante e hoje não me vejo fazendo outra coisa. Muito legal fazer parte disso. Até 2020, serão 70 propriedades rurais no planeta a fazerem parte desse projeto. Outras 3 serão selecionadas no Brasil. A gente ainda está num processo de identificação muito lento, né? A gente está num processo de consolidação ainda desse projeto, né? A gente queria esperar um ano inteiro, né? Finalizar esse um ano para que a gente possa ter os aprendizados também na escolha das outras fazendas. Produtor rural há 35 anos, seu Oli só tem elogios. É um gosto muito grande e uma paixão, porque é uma atividade que todo dia você é desafiado, você tem que buscar a solução para um problema que aconteceu esse ano, que não aconteceu o ano anterior, e nisso você tem que buscar o conhecimento. E o conhecimento, às vezes, você tem que fazer o uso dos parceiros e da tecnologia, que às vezes você não tem ela disponível, mas tem pessoas e empresas que têm. Então isso é muito legal você poder e contar com essas pessoas que trazem esse conhecimento para você. Ah, e quanto ao risco de cobras, não apareceu nenhuma no dia da gravação. E o Jornal Terra Viva fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.